Então, gente, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje de técnicas, né, de inteligência computacional, tá? Então, o primeiro conteúdo que nós vamos ver aqui hoje utilizando o PyCarry para criar máquinas preditivas, né? Então, aí baixa, né? Ele aqui é o aula 09 zip, é descompacta, né? E tá vendo? Tem o zip, entra na pastinha usando o PyCarry, tá aqui. Então, para quem chegou aqui atrasado, eu pedi para executar essas 3 linhas aqui, porque elas demoram um pouquinho, né? Enquanto isso, eu vou explicar aqui o resto. Bom, gente, aqui tem os sites, né? Do PyCarry, o GitHub dele. Agora, aqui primeira coisa a gente vai ver, o que é esse tal desse PyCarry, tá? Então, o legal é que ele é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto. E ele, cara, ele automatiza diversas dessas principais tarefas para executar esses algoritmos e compará-los, sabe? Tanto é que a gente chama... Tem gente que chama esse PyCarry de AutoML, ou seja, ele ajuda a automatizar, tornar mais fácil a execução desses algoritmos, por exemplo, de aprendizagem de máquina, de machine learning, né? Tá? Então, o PyCarry é uma biblioteca de aprendizado de máquina, simples, fácil de aprender, de baixo código, ou seja, que ele chama low code. Você codifica bem menos do que se você fosse usar o código mesmo original, né? Tá? Então, é uma ferramenta complexa de aprendizado de máquina, gerenciamento de modelos, que acelera o ciclo de experimentos e torna você mais produtivo. Essa que é a ideia. Tá? Então, ele é bem bacana por conta disso. Vocês vão ver que ele economiza a gente de digitar muita coisa. Tá? E ele traz uma pancada de algoritmos aí para a gente poder utilizar. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso aí para vocês. Aí, para mostrar o funcionamento dele, então nós vamos usar um problema de negócio aqui. E o legal dele, tá, desse PyCarry, quer ver? Ó? Vou abrir aqui o site dele. Tá? Ele tem aqui, ó, tá vendo? Várias ferramentas para preparação de dados, modelos para treinamento, a configuração do hiperparâmetro, afinar eles, né, para tentar encontrar os melhores, análise e interpretabilidade, seleção de modelo e log dos experimentos, ou seja, você guardar né, os valores aí intermediários. Tá? E uma coisa aqui que é legal, quer ver, que ele trabalha também, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar aqui com vocês, é que ele, deixa eu ver, ó, achei. Ele traz condições para a gente trabalhar com problemas de classificação, problemas de regressão, séries temporais, clustering, né? E detecção de anomalias. Cara, então, o legal é que ele automatiza um monte dessas tarefas aqui para a gente, tá? Então, é bem bacana essa ferramenta, tá? E fora que ela também é bastante utilizada, tá? No mundo todo, tá? Então, isso aqui não é uma ferramenta só de brincadeirinha, não. Esse negócio aqui funciona mesmo, tá? O PyCarry, tá? E ele
né? Então, ele realmente é bastante utilizado. Cara. Você vê, ele tem uma plataforma bacana e tal, entendeu? Então, e ele já existe já há bastante tempo, constantemente atualizado, tá? Então, é uma ferramenta bem... Tá? Esse PyCarry, tá? Bom. Professor Marcelo. Oi. A questão do PyCarry full, ao segundo comando lá, ele não está funcionando. Espera aí. Qual deles que não está funcionando? O segundo. E esse aqui, install... PyCarry full. Uai. Tá dando no match found. Quer ver, ó? Espera aí. Aqui no meu foi. Ô, Napoleão. Pode ser a conexão, hein, Fredson? Pode ser sua conexão, né não? Compartilha a tua tela aí para eu ver, Fred. O PyCarry foi normal. Compartilha aí para eu ver. O que foi que aconteceu? Eu já dei o privilégio aí para você compartilhar. Pode compartilhar aí, que aí eu dou uma olhada. Tá, deixa eu ver aqui. Esse negócio de TI é complicado. Aí não vai. Eu clico aqui e não vai. Deixa eu ver, pensar aqui, então. Copia a mensagem de erro que... É muito grande aquelas mensagens? Não, é só isso aí. No match found. Tá esquisito. O PyCarry foi normal. Apesar que, deixa eu te falar, ó, deixa eu explicar. Para o que a gente vai fazer aqui, só esse primeiro basta. Eu botei o full, que aí ele instala algumas bibliotecas adicionais. Mas, a princípio, para o que a gente vai fazer aqui na aula agora, esse aqui não ter rodado não vai atrapalhar. Instala, então, esse daqui. Ó. Tá? Esse daqui tem que instalar, que a gente vai usar mesmo. Porque esse full é simplesmente para instalar algumas bibliotecas adicionais. Só que, nesse momento agora, nós não vamos utilizá-las. Tá? Então, não vai te atrapalhar em nada no momento não usar, porque conseguir instalar ele. Tá? Então, esse full aqui é só isso, tá? E o principal que a gente vai usar hoje é esse aqui. Então, como eu falei, nós vamos ver o nosso conteúdo hoje em cima de um problema de negócio qualquer. Temos um conjunto de dados bancários com características como idade do cliente, experiência, renda, escolaridade, se ele possui cartão de crédito ou não. O banco quer construir uma máquina preditiva com aprendizado de máquina e aqui, né, nos ajudará a identificar os clientes em potencial com maior probabilidade de adquirir um empréstimo pessoal. Então, gente, olha só o que eu até falei aqui. Esses dois aqui, ó, os 3 pip install acima, só fazer na primeira vez para instalar o PyCarry e o SHAP. Após, não são mais necessários executar. Então, esses 3 aqui, tu só vai executar uma vez só. Depois que instalou, não precisa mais. Professor, não estou visualizando. Você está compartilhando? Não estou conseguindo ver. É? Eu esqueci que eu tinha passado por Fredson e não peguei de volta. Tá. Foi mal. Obrigado aí, Thelma, por você ter me avisado. Obrigado. Você vê, cara, que o professor está meio zureta da mente. Obrigado.
Aqui, ó. Tá? Então, ó, esses 3 aqui, ó, os 3 pipins estão acima, é isso que eu estou falando, ó, só fazer na primeira vez para instalar o PyCarry e o Chap. Após, não são mais necessário. Ou seja, se eu vou fazer um outro notebook usando o PyCarry, você não precisa dar o pip install. Tá? Talvez você só precise dar esse pip install quando você está usando o Colab. Por quê? Porque o Colab ele cria a máquina virtual na hora que você entra. Então, ele não guarda as informações igual é no Jupyter aqui, tá? Ele não guarda. Então, aí lá tu vai ter que botar o pip install e o chap. Tá? Mas aqui no Jupyter, não. Tá? Então, o que acontece? O PyCarry a gente já falou o que é e o que é esse chap. Tá? Que é de Sharpley Additive Explanations. Então, ela é uma abordagem unificada para explicar a saída de qualquer modelo de aprendizado. Então, o Sharp conecta a teoria dos jogos com explicações locais, unindo vários métodos anteriores e apresentando um único método de atribuição, para a gente poder ver os resultados. Quando chegar lá mais lá para baixo, aí nós vamos ver. Então, antes de eu continuar, deu certo para todo mundo rodar esses, pelo menos o primeiro e o terceiro? Todo mundo já conseguiu? Eu consegui, professor. Bacana. Deu certo aí, galera? Aí o Napoleão, tá? Olívia, Deu certo. Ok. André, Adriano, e todo mundo conseguiu, gente? Conseguiram aí instalar? Bacana. Bacana. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aí. Bom, então, ó, problema sobre análise se uma pessoa vai ser dado um empréstimo, loan, né, que loan é um empréstimo, baseado em dados. Então, aqui a gente tem as colunas, tá? do dataset. E aqui, qual é o interessante? Eu fiz de um jeito diferente, que ele vai baixar, ele vai acessar esse dataset aqui, ó, Loan Train Data CSV, que está na internet. Ó, tá vendo? Eu dou o endereço e ele vai lá e busca. Se eu quisesse baixar ele na minha máquina, era só eu vir até aqui, ó, copia até aqui datasets. Ó. Se eu venho aqui, ó. Espera aí. Tô achando que ele não está deixando aqui. Ó. Não está deixando eu mostrar, porque aqui na hora que. Deixa eu só ver aqui. Ó. GitHub. Ah, tá. Esse aqui já é um outro site, tá? Que ele só deixa que acessar só lá o dataset direto mesmo. Quer ver? Ó? Na hora que a gente executa, quer ver? Ó? Aí aqui eu estou dizendo quais são as colunas, né? Do arquivo. Ó. Se eu executo aqui, ó, cliquei aqui, ó, do run, ó. Tá vendo? Ele já foi lá e já baixou para mim. Tá? Aí ele tem aqui o ID, que é o ID do usuário. Aí, por exemplo, esse ID é para a gente anonimizar, né? Então, por quê? Eu posso ter em algum outro lugar que, se eu precisar, pelo ID eu sei quem é. Tá? Por exemplo, se for dados, por exemplo, da área de saúde, etc. Aí você só passa para a pessoa aqui os dados e o ID para não apresentar dados pessoais. Né? Aí você tem aqui a idade, anos aqui de experiência, income,
a renda. Aí isso aqui está 61.171. Provavelmente isso aqui é em $1.000, né? Então, aqui lá ele geralmente põe a renda é anual, não é mensal. Então, isso aqui é $61.000, 171, 100, 82, e por aí vai. Aqui o zip code, quantas pessoas tem na família, se é ele sozinho, né? Estou sendo honesto com vocês, agora esse CC Average, eu não estou lembrado o que é, que o anos de educação, aqui mortgage, se o cara tem uma hipoteca da casa, né? Aqui se ele tem empréstimo pessoal ou não, se ele tem a conta de seguro e por aí vai. Tá? Beleza. Então, aqui eu mostrei, né, a head, né, então eu mostrei as primeiras linhas. Aí aqui, de novo, né, mostrando aqui, e aqui eu pego só para, eu dou um import nele, vou ver qual é a versão, que no caso é 302, que é a mais nova aqui do PyCarre, quer dizer, isso aqui foi só para ver, tá? Isso aqui não, só para ver a versão dele. Agora vamos falar o que a gente vai trabalhar. Então, dependendo do tipo de problema que você vai resolver, primeiro você precisa importar um módulo a respeito daquilo que você vai fazer. Tá? Então, a gente tem nele alguns módulos, que é o quê? Regressão, classificação, clustering, processamento de linguagem natural, detecção de anomalias e por aí vai. Tá? Nesse caso, aqui, vamos resolver um problema de classificação. Tá? Por quê? Porque o nosso problema é eu vou dar ou não o crédito, ou se o cara tem probabilidade ou não de adquirir o empréstimo pessoal. Então, eu vou classificar ele como sim ou não. Tá? Tá ok? Tá? Então, vai ser nessa ideia. Então, o PyCarre, ele executa algumas tarefas básicas de pré-processamento. Por exemplo, como ignorar o ID e a coluna data. Por quê? Porque aqui, ó, esse ID aqui, por exemplo, para a gente classificar, ele não serve para nada. Entendeu? Possivelmente, essa coluna aqui também, zip code, que é o CEP, né? Também não vai afetar muito no que a gente quer, tá? Então, ele vai iniciar essa tarefa de pré-processamento, imputar os valores ausentes. O que é isso? Caso tenha valores faltantes, ele trata isso automaticamente. Codificar as variáveis categóricas, ele também faz automático. E dividir o conjunto de dados para treinamento e teste, tá? Ele também faz para a gente. Então, quando você executa a função de configuração, ele primeiro configura os tipos de dados. E, em seguida, você pressiona Enter para criar o ambiente. Então, olha só. Como eu já identifiquei que ele é um problema de classificação, eu vou fazer aqui, from PyCarre import classification. Tá? É isso aqui. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é esse setup. Normalmente, independente se for aquele lá, regressão e entre outros, geralmente uma das primeiras coisas que a gente faz é esse setup aqui. Se eu quiser ver maiores detalhes a respeito desse classification, tá vendo? Tem um link aqui, ó. Eu abro aqui. E ele vai me dar, ó, todas as funções que ele tem aqui. Então, se eu quero ver mais detalhes a respeito lá daquele setup, tá vendo aqui que está setup? Ó,
Eu clico aqui e aí ele me explica. Aqui, ó. Tá? Ele me explica aqui, ó, cada parâmetro dele aqui, tá? Do setup. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu botei classification, underline setup, isso aqui é um objeto, na variável está recebendo classification.setup. Aí eu digo, qual é o meu dado? É o data classification, isso que eu li aqui, ó, do read CSV, tá vendo aqui, ó? É esse aqui. E o que eu estou dizendo aqui, ó? Target. O que é target? Target é, daquela minha coluna de dados, qual é o meu alvo? Personal loan. Ou seja, esse cara, eu não quero descobrir se eu vou dar um empréstimo para o cara ou não, então eu vou basear nos dados que eu já tenho no meu dataset, se eu vou dar 1 ou não, 0, um empréstimo para o cara. Antes de continuar, como é que está indo aí, gente? Então, eu quero ver o seguinte, ó. Eu quero aprender, ó, machine learning. Eu quero aprender dos meus dados, que machine learning, a princípio, ele vai aprender a partir dos dados. Eu tenho um dataset passado, tá? Onde que eu tenho várias informações dos clientes e se foi dado ou não um empréstimo pessoal para o cara. Então, a partir desse meu dados passados, eu quero ver, aprender as características dos caras e para que se eu posso dar ou não esse empréstimo pessoal, tá? Então a coluna que identifica é isso aqui, ó, personal loan. Então, entendeu? professor, nesse treinamento aí ele já vai ter uma vantagem aquele que já teve um empréstimo, né? Não, porque a ideia aqui é que a minha técnica de machine learning, eu vou ter que aprender, ela vai aprender, né, as principais características e informações, tá? De modo a que eu verifique se eu posso dar ou não um crédito para o cara. Por quê? Chega um novo cliente. Tanto faz, ó. Hoje em dia, você vê até Casas Bahia, pô, tu vai na avenida que é para comprar roupa, eles têm lá empréstimo. Lembra o Extra Açaí? Se tu quiser pegar um empréstimo lá, tu pega, bro. Entendeu? Tu pega. Sim. Então, como é que eles fazem? Eles pegam o dataset dele, que tem o quê? Várias informações do cliente, que pode ter até mais. Ó. O cara é funcionário público? Sim ou não? Concursado? Por quê? Se o cara é funcionário público concursado, tu já sabe que pelo menos ele tem uma renda mensal garantida. Então, a chance dele dar calote, em tese, é menor do que um cara que não tem. Entendeu? Então é aí que eles fazem a gente esperar para análise de crédito, é? Isso, entendeu? Na verdade, cara, eles fazem isso aí, na verdade, para esperar, na minha modesta opinião, é igual acontece nesses cartórios aí que o pessoal vai e pede 5, 7 dias úteis, coisa que é para eles fazerem em 15 minutos. Cara. Porque o máximo que eles vão fazer é o quê? Entra os teus dados, você pega os teus dados e vê. E outra coisa que eles podem procurar é o quê? Que eles têm acesso a isso. Ele vê se você tem alguma pendência na receita, ou tipo Serasa, alguma coisa em protesto. Cara, isso é instantâneo, bro. Instantâneo. Igual eu vou falar para vocês. Igual na época lá que meu filho faleceu, pô, tinha um documento que quando eu estava lá no Rio, a pessoa pediu 5, 7 dias úteis. Cara, eu chorei lá lá com a dona do cartório e tudo mais. Isso porque foi um processo muito lerdo, ficou pronto em 2 dias.
Tá? Tipo assim, na terça, na quinta já estava pronto. Né? Teve um outro negócio também, um outro documento que a pessoa também pediu um monte de dias úteis. Aí eu cheguei lá com a atestado de minha preciso disso aqui e tudo mais. Ela falou, tá, moço, nesse caso aí eu vou quebrar teu galho. Você me dá 15 minutos aqui que eu faço para você. Entendeu como é que é a moral da história? O cara tem que valorizar para te cobrar muito numa coisa que, na verdade, putz, era para ser muito mais barato. Aí eles têm que valorizar, né? Sim. É simples assim, cara. Simples assim. A gente que trabalha com computação, tem noção das coisas, a gente sabe. Entendeu? Porra, não tem razão para um negócio desse demorar essa eternidade, igual eles. É aquela coisa. Cria uma dificuldade para poder vender a facilidade. É sempre assim. Tá? Então, aqui, olha, agora vocês vão ver um trem bem legal. Ó, primeiro tem que executar isso aqui, né? Que a gente ainda não executou. Ó, iCarreira Import Classification. Você vê, bem rapidinho. Ó. Já vai executar. Executou. Agora, aqui, ó, igual eu falei, aqui eu estou usando só 2 parâmetros. Eu estou dizendo quais são meus dados e qual é o alvo. Alvo vai ser o quê? Qual vai ser a minha referência? Então, dessas colunas todas aqui, ele vai ver o quê? Que o personal loan vai ser a minha referência. Então, ele vai usar todos esses outros dados, idade, experiência, income, quantidade de família, educação, babá, para me identificar se eu vou dar 1 ou 0 o empréstimo pessoal. Gente, tá beleza? Então, pode fazer isso. Tá? Aí, ó, olha só, eu vou rodar aqui, calma aí, que aí eu vou explicar para vocês. Quer ver? Aí eu vou explicar aqui o que aconteceu aqui. Olha como é que ele identifica automaticamente para a gente. Como eu falei que o target é o personal loan, ele automaticamente já identificou que o tipo dele é binário. Binário, professor, o que é isso? 0 e 1, cara, sim ou não. Eu vou dar, você vê, se você olhar aqui na coluna, personal loan, só tem 0 e 1 aqui. Tá? Só tem 0 e 1. Tá? Então, ele identificou se é 0 e 1 é binário. Ele identifica automaticamente para mim que é binário. Tá? Outra questão aqui para mim. Ele identificou aqui para mim que meus dados originalmente são 4.000 dados. Eu tenho 14 colunas. Tá? Aqui, no caso, ele não precisou fazer nenhuma transformação nos dados, que a princípio aqui tudo é numérico, que se tivesse algum categórico, ele ia fazer uma transformação. Como ele não fez, tá vendo? Ele continuou. Transformed Data Shape continuou o quê? 4.000 linhas e 14 colunas. Normalmente, quando ele transforma, ele muda aqui, ó, o número de colunas. Olha só o que ele fez para mim. Automaticamente, ele já dividiu, ó, em dados de treinamento e teste. Quando eu não falo a quantidade, ele me divide o quê? 70% para treinamento, 30% para teste. Vamos ver? 4.000. 70% vezes 0,7 igual a 2.800. Está vendo o valor que está aqui? Quanto é que falta para 4.000? 1.200. Se eu não falo a quantidade, ele faz automático para mim o quê? 70% para treinamento, 30% para teste. Tá vendo que legal? Ele faz automático para mim. O padrão dele é esse. Tá? Professor, e se eu quisesse fazer diferente? Eu quisesse 80 para treinamento e 20 para teste. É simples, ó. Eu vou explicar por aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Para vocês enxergarem. Tá? Ele vai ter um parâmetro aqui. Eu sei que tem parâmetro pra caramba aqui, né?
né? Que você vem aqui, ó, train. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê, ó? No setup. Deixa eu ver, ó. Setup. Aqui, ó. Train size. Tá vendo aqui que o padrão dele é 0,7, tá vendo? Se eu quisesse 0,8, era só eu fazer isso aqui, ó. Train size, Ctrl C, ó. Venho aqui, ó. Aqui no final, vírgula, igual 0,8. Quer ver que aqui agora vai subir para 3.200? Quer ver? Ó. Tchan! 3.200 é 80% de 4.000. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Só para vocês verem. Eu vou apagar aqui e vou voltar, porque estava antes. Tá? Só fiz para mostrar para vocês. Isso fica gravado, vocês têm como ver. Aí ele diz, ó, quantos são as características numéricas, né? 13. Aí ele indica que teve algum pré-processamento? Teve. Tá? Quer ver? Ó, a gente pode até ver, ó, aqui ele vai fazer aqui para a gente, por exemplo, que se tiver dados faltando, ele está falando aqui para mim, ó, como que eu vou fazer a imputação numérica? Nesse caso aqui, ele faz pela média. Como assim, professor? Ele pega, vamos dizer, ó, tá vendo aqui? Idade, age, idade. Suponha que aqui tivesse um dado faltando, tivesse em branco, que em vez de 28 tivesse em branco. Tá? Ele ia substituir o branco pelo quê? Ele ia calcular a média da coluna, tá? De todas as idades, e ia colocar essa média aqui. Tá? É isso que ele está me dizendo aqui. Professor, tem outros jeitos de fazer? Tem. A princípio, ele usou ó, imputation type, simple. Tá vendo? Ele fez um método simples. O que é o simples? Você pega o dado faltante e coloca a média daquela coluna. Tá? Beleza? Aqui que eu vou precisar explicar um pouquinho mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Fold generator e fold number. O que é isso aqui? Tá. E aqui ele está dizendo 10. Esse 10 é que ele é um número, o K aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Deixa eu pegar aqui para eu fazer um desenhozinho aqui para vocês. Aqui. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Eu dividi aqui em 10 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem. Então, o que ele está fazendo aqui com o K-fold? Tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele pega, tá? Se é 10, ele vai pegar o meu dataset aqui, divide em 10 pedaços, e o que ele faz? Ele usa 9 para treinamento e 1 para teste. E roda. Depois, o que ele faz? Ele pega outros 9, como assim? Ele pega esse aqui, esses 8,
esse último aqui que ele tinha pegado e pega esse aqui. Então, ele vai repetir esse processo 10 vezes. Ele sempre vai pegar um pedacinho e vai deixar de fora para ser o teste e o resto todo como treinamento. A cada rodada ele vai mudando qual o pedacinho que ele vai deixando para teste. Tá? E o legal é por que ele usa como padrão o 10. Porque já foram feitos trabalhos e diz que estatisticamente esse número 10 ele já te dá uma amostragem boa o suficiente para poder fazer análise dos resultados. Então, por isso que ele já deixa por padrão 10, que já tem trabalhos, estudos falando que 10 tá, é o melhor. Se você quiser ver, ó, pode até procurar para ver. Ó. Viu, ó? Google, aqui, ó. Põe aqui, ó, Stratified Fold, né? Ó, Best K. Aqui, ó. Qual é o melhor número de K? Quer ver, ó? Tá vendo? Ó, quando executar cross-validation é comum usar 10 folds, tá? Então, normalmente, cara, ó, tá vendo? Ele fala que, de longe, o valor mais popular usado em aplicações de machine learning para avaliar modelos é o K igual a 10. Tá vendo? Não é o professor Marcelo só que está falando. Você vê que é um monte de lugar aí, diz que o mais comum é usar isso aí. Bacana? Tá? Então, normalmente o pessoal usa esse valor do K igual a 10. Deixa eu ver se aqui tem uma figurinha aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem. Não tem, não. Deixa eu ver aqui, procurar aqui images. Deixa eu ver se... Aqui, é mais ou menos assim. Aqui fica mais fácil para ver. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Aqui ele dividiu, em vez de 10, para ficar mais fácil, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente que aqui o K é 5. Então, o que ele faz? Ele pega um dos pedacinhos para teste e o resto todo para treinamento. Ele roda isso aqui uma vez. Depois, o que ele faz na outra? Ele muda o pedacinho que vai para teste. Então, ele põe o segundo agora para teste, e agora o primeiro, terceiro, quarto, quinto para treinamento. Fez. Depois ele fala que o primeiro, segundo, quarto, quinto para treinamento, o terceiro para teste. Ele vai mudando até que você testou com todos os pedacinhos, sendo um só para teste e os outros para treinamento. Tá? No caso, se o K é igual a 10, em vez de ter 5, obviamente, você tem 10 pedacinhos. Beleza, galera? Acho que com essa figurinha aqui ficou mais fácil para entender o que ele está fazendo lá, né? Tá? Bom, nesse aqui no K-Fold. Bom que ele faz isso para a gente automático. Tá? Então, expliquei aqui para vocês as principais características do que está aqui. Tá? Bacana. Agora, olha só, nós vamos treinar o modelo. Então, treinar o modelo no PyCarry é bastante simples. Você só precisa usar a função createModel, que leva apenas um parâmetro. Qual é? A abreviação do modelo como string. Qual modelo que a gente tem para classificação? Então, ó, LR, se eu quiser usar regressão logística. KNN, se eu quiser usar classificador de K vizinhos.
NB, se eu quiser o naive Bayes. DT, se eu quiser usar Decision Tree, árvore de decisão. SVM, se eu quiser usar o SVM de kernel linear. RB, FSVM, se eu quiser usar o SVM radial kernel. GPC, se eu quiser usar o Gaussian Process Classifier. MLP é um tipo aqui de rede neural multilayer perceptron. REACH é um REACH Classifier. RF, Random Forest, é um outro tipo de classificador. QDA, Quadratic Discriminant Analysis. ADA Boost Classifier. GBC, Gradient Boost. LDA, Linear Discriminant. Pô, tu vê que tem um mundo de classificadores aqui. Aqui, primeiro, ó, nós vamos treinar o modelo com a árvore de decisão. Então, eu vou colocar só DT, tá? E ele retornará uma tabela com uma pontuação de validação cruzada CAFOLD para essa técnica que eu quis. Tá? E aí, por exemplo, se eu for ver para a classificação, tem precisão, AUC, recall, precisão, F1 cap para regressão. Isso. Então, vamos ver aqui para a classificação. Então, aqui, ó, eu vou criar árvore de decisão, ó, DT. Tá? Decision Tree. Eu podia botar qualquer um outro desses, tá? Olha como é que eu faço. Eu boto Create Model, tá? Se eu quiser ter maiores detalhes, tá vendo? Tá aqui, ó, naquele site lá, ó, que eu falei, que explica tudo aqui de classificação, Create Model, tá vendo? Aí ele explica, tá vendo? Essa função treina e avalia o desempenho de um dado estimador usando validação cruzada, aquele CAFOLD lá. Tá vendo? A saída dessa função é uma tabela com os valores, né, que foi para cada um dos folds, e ele calcula depois a média e tal. Quer ver? Ó? Você vê que é bem rapidinho. Ó. Run. Tá vendo? Ele está executando. Ó. Quer ver? Ó? Ele ainda está processando 0, daqui a pouco ele já vai começar. Ó. Aí já foi. Como ele tem 10 folds, então o fold vai de 0 a 9. Ele diz, ó, qual é a accuracy, AUC, recall, precision, F1 capa e MCC para cada um dos folds. Embaixo ele dá média. Tá vendo? Ele me dá média. E o desvio padrão. Tá? Ok? Então, eu posso ver o quê? Que se geralmente a média me dá aqui esses valores acima de 0,8, geralmente eu tenho um método legal. E é óbvio, eu vou comparar como? Pô, se eu tenho 2 métodos, eu vou ver o que me dá as maiores médias, né? E nesse caso aqui, e todos esses valores aqui, quanto maior, melhor, né? Tá? Então, aí ele me dá aqui. Tá? A média para cada uma dessas medidas de precisão, AUC, recall, precision, tá vendo? Ele me dá aqui a média. Então, ele pega que tem as 10 vezes e aqui ele calcula a média das 10 vezes para cada uma das medidas e o desvio padrão. Você vê que o desvio padrão também é bem baixo. Tá? Você vê bem baixinho o desvio padrão. Então, quer dizer o quê? Que essa técnica também está se comportando bem para esse conjunto de dados. Aqui, isso aqui é só para olhar, né? Até aqui, ó, criando aqui um agrupamento com boosting. Aí ele está fazendo aqui também. Tá. Aí, a gente vê, ó, tá? Nesse caso aqui, por acaso foi inferior. Se você olhar as médias aqui, ó, e for comparar, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Se eu for diminuir mais um pouquinho. Se eu for comparar a média de cima com a de baixo, você vê que as médias desse aqui foram melhor do que desse daqui. Então,
A gente já vê que esse aqui já foi melhor. Tá? Eu vou voltar tamanho normal. Aqui, esse aqui que é top demais. Ó. Olha só, comparando diversas máquinas preditivas. Ele faz isso para mim automático. Ele compara todas essas técnicas aqui num único comando. Olha só, é óbvio que ele vai demorar mais. Tem um monte de técnica. Olha só que legal. Eu clico aqui do Run e deixo. Aí ele vai, ele está fazendo regressão, ó, KNN, ó, NB, tá vendo? Ele vai fazendo, ó. Tá vendo? E ele vai dando o progresso aqui pra gente. Tá vendo? E ele vai botando em ordem que o melhor vai ficando em cima. Porque, a princípio, ele está botando, classificando aqui, se não me falha a memória, o padrão é por accuracy. Tá? Então, e aí ele me diz o quê? Ó? Você vê que esse aqui, Light GBM, que é o que? Light Gradient Boost Machine, ó, ele foi melhor em accuracy, AUC, F1, e MCC. Esse GBC foi melhor no recall, mas você vê que a diferença ainda foi pequena, e o ET foi melhor que no precision, mas também a diferença foi pequena. Tá? Então, você vê aqui, compare model. Se eu quiser ver, ó, quer ver? Eu só ver aqui, ó, compare models. Aí você vê, ó, que ele vai te dar, quer ver, ó, aqui, ó, sort. Tá vendo aqui? Esse comando aqui, sort. A gente for aqui, ó. Ele ordena o padrão, o default dele é accuracy, tá vendo? Então ele ordena em ordem lá no grid pela medida que eu quiser. Então, como eu especifiquei, eu não botei nada, ele me definiu aqui, foi pela accuracy. Professor, e se eu quisesse outro? É só, tá vendo o nome aqui, accuracy? É só você botar o nome igualzinho tá aqui. Bastava eu botar igual tá aqui, ó. Sorte. Se eu quisesse pelo F1, ó. Sorte igual F1. Agora você vai ver que ele vai ordenar pelo F1. Quer ver? Tá vendo? Ó? Ele vai ordenando aqui pelo F1. Você vê que o maior vai sempre ficando por cima aqui pelo F1. Ele está ordenando pelo F1. Tá? Tá vendo? Se você for ver aqui, vai ver que ele está em ordem decrescente aqui pelo F1. Tá? Basta eu especificar aqui qual dessas colunas aqui que eu quero que seja a principal referência. Tá? E aí ele testou aquele mundaréu de técnicas aí, ó. Para mim, olha quantas técnicas aqui ele resolveu. E aí ele me disse que a melhor foi essa aqui, a LGBM Classify, e aqui ele está me dizendo quais foram os parâmetros que ele usou para ela. Tá? Tá vendo? Na última linha acima, mostra os parâmetros da melhor técnica utilizada. Legal? Bom, antes da gente continuar, como é que tá indo aí, meu povo? Então, tá conseguindo acompanhar? Tá de boa? Tô de boa. Tá tranquilo. Bacana, né? Professor, oi. Só queria fazer uma pergunta aqui. Bacana. Para a gente, esses métodos aí de avaliar a métrica, né, ele avalia todas ao mesmo tempo, né? Mas para a gente determinar qual que seria a melhor, a gente não teria que fazer uma análise do dataset para verificar se está desbalanceado ou não? Ou independe disso? Não, presta atenção. Ele, a princípio, fez
em cima dos dados que você deu. Entendeu? Então, ele trabalhou em cima dos dados que você deu. Entendeu? Então, em cima dos dados que você deu, é óbvio. A pergunta que o Napoleão está falando o quê? Porque é óbvio. Se o dataset está desbalanceado e eu balancear, talvez essas medidas possam... Qual é a melhor? Pode mudar. Entendeu? Pode mudar. Tá? Então, eu, no caso que estou fazendo a avaliação dos modelos, em cima simplesmente dos dados independentes, que eu ainda a princípio eu não me preocupei com isso, entendeu? Tá? Eu não me preocupei com isso, se os dados, se eles estão balanceados ou não, tá? Tá ok? Então, eu não me preocupei com isso nesse momento, entendeu? Tá? Então, aí essas medidas foram dadas em cima disso. Então, se eu quiser, ó, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Aqui. Best method. Quer ver? Aí ele grava para mim, nesse objeto aqui, qual é o melhor. Quer ver? Ó? Olha só que legal. Eu rodo, deixa ele rodar de novo. Tá vendo? E ele faz o cafold para cada um deles também. Tá vendo? Quer ver? Só para vocês verem. Deixa ele acabar aí de rodar. 75%. Acabou. Aí, olha só. Como eu salvei, ele não mostrou a princípio. Aí eu teria que fazer o seguinte. Ó. Insert cell above. Eu boto aqui, ó. Print. Qual é o melhor método? Aí ele me diz, tá vendo? Eu guardei dentro dessa variável. Você vê que era justamente a linha que aparecia antes aqui embaixo. Entendeu? Eu posso guardar qual é o melhor modelo. Tá vendo? Para eu usar ele depois. Show? Tá vendo? Eu posso guardar ele para usar depois. Tá? Você vê, eu botei aqui, ó, best método, que é o melhor método, e eu recebo aqui do compare models. Você vê que foi justamente esse aqui, é o light GBM. Tá? Aí ele guardou com os parâmetros dele aqui. Tá? Fica bem legal. Aí, aqui, ó. Aqui agora eu vou desenhar o AUC, ó, do Classification DT, né? Que foi aquela árvore de decisão. Aí ele me mostra... Oi? Oi? Professor, Pode falar. No meu eu dei um erro mais atrás, quando você estava explicando aí. Aonde que foi? Me diz aqui que eu estou subindo. Aonde é que foi? É mais para cima? Sim. Mais. Aonde? Aqui nesse aqui? Foi antes. Foi lá naquele... Aqui? Foi... Vê se aqui. Peraí, foi no terceiro, professor. Foi aqui, pip install chap? Não, foi depois das instalações. Foi depois do problema aí. Que é aqui? Peraí, Théo, só um segundinho. Okay. Eu vou passar para você, aí você compartilha aí tua tela e mostra aí, que aí é mais fácil, para a gente não ganhar tempo. Aí você me fala aí qual é onde é que está o problema.
Professor, vou mostrar. Você está dando para ver aí? Estou vendo. Uai, aqui. Aham. Engraçado, porque ele deu pipoco aí. Mas, cara, que geralmente, se ele está dando pipoco aí, quer dizer que ele não instalou direitinho, não. Sobe mais. Só para eu ver uma coisa. Vai, sobe mais aí na tela. Mais. Uai, tu não rodou aí os trem, uai. Clica nesse primeiro aí, clica. Professor, eu tinha entendido que não era para mais rodar, professor. Não, mas você já tinha rodado alguma vez? Já. Espera aí, deixa eu ver aí. Não, deixa aí para eu ver. O que vai dar? Estou achando que o problema foi esse. Eu estou achando que você não instalou ele, não. Clica nesse último aí, esse chape aí. Clica nele e já dá o run nele aí. Isso. Daqui a pouco ele vai instalar o primeiro e o segundo. Eu estou achando que o problema foi esse. Eu estou achando que você não instalou ele nenhuma vez ainda. Pode... Instalei, professor, naquela hora lá, ele passou um tempão rodando. Uai. Então, vamos fazer o seguinte, então. Espera aqui só um pouquinho, vamos ver aí se ele... Porque se você já instalou mesmo, é para ele ser bem mais rápido agora. Isso. Agora, eu acho que ele, daqui a pouco, já vai começar o segundo. Espera aí, para a gente ver aí direitinho o que deu. Pronto. Agora parece que foi. Agora desce, vai lá naquela linha lá que deu problema. Lá naquela célula. Aí tu rodou. Mais um pouquinho para baixo. Aí. Clica nela e dá o run. Vamos ver se agora vai. Ai, rapaz. Quer ver, ó? Nessa janelinha aí que abriu aí, que tá o erro, desce aí um... Não, aí não. Aí, isso. Vai lá mais pro finalzinho para eu ver o que foi que deu aí. Vai, desce mais. Para eu ver. Isso, pode ir descendo. Pode descer mais. Pode descer mais. Pode ir até o final desse aí, para eu ver lá no finalzinho que é. Meu Deus do céu, cara, ele deu o erro mais louco do mundo. A primeira vez que eu vejo esse tipo de erro acontecer. Caramba, bicho. Peraí, deixa eu pensar aqui. Quer ver, ó. Aí, Thelmo, eu copiei aqui no chat. Tu volta lá em cima,
Volta lá em cima. Aí naquele primeiro PIP, isso, nesse primeiro PIP ali, vai, pode descer. Não clica não, pode descer mais um pouquinho. Aí. Tu bota essa aí, igual eu coloquei, depois do install, bota espaço menos upgrade PyCarre. Vamos ver se ele vai corrigir. É só você botar aí menos, e só esse aí, ó, menos upgrade. Isso. Tira esse PyCarre que está aí, o último. Esse aí, pode apagar ele. Aí, agora executa aí, vamos ver se isso aí vai resolver. Cara, porque eu nunca vi dar aquele problema que deu lá contigo ali, cara. Primeira vez. Foi a primeira vez que eu vi dar esse problema. Interessante, cara. Quer ver? Até para aqui não ficar grande mais, deixa eu dar interrupção. Okay, então, professor. gente, igual a gente estava fazendo, olha só, o último que eu rodei foi esse aqui, ó. Desenha a curva AUC do Decision Tree. Então, olha só, aí ele desenha cada cor aqui, ele diz, ó, rock da classe 0, da classe 1, e aí a gente viu o micro e macro average. Como o AUC, tanto aqui do micro quanto do macro, deu acima de 0,9, quer dizer que a classificação é muito boa. Que o 1 seria perfeito, né? Entendeu? Seria perfeito. Tá? Então, o macro deu 0,94, então é muito boa a classificação proporcionada pela técnica. Tá? Tá ok? Então, porque esse AUC quer dizer o quê? Area under the curve, ou seja, área embaixo da curva. Esse retângulo aqui, se você ver, ó, ele tem 1 nessa dimensão e aqui nessa dimensão é 1. Então, a área, como é um quadrilátero, né? Aqui perfeito, é um quadrado, é o quê? É um lado vezes o outro. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, a solução ideal do AUC perfeito seria 1, tá? Como ele deu 0,94, pois é bem pertinho de 1, a gente já vê que é boa o resultado, tá bom? Então, quanto mais próximo de 1 o AUC for, melhor, tá? Entenderam esse negócio que eu falei do AUC? AUC significa área embaixo da curva. Area under the curve. Tá? Então, qual é a moral da história? Isso aqui é um quadrado. Ó. Tem um de um lado e um do lado. Tá? Então, a área perfeita era se esse trem aqui fosse coladinho aqui. Ó, o perfeito seria se fosse assim, ó. Gráfico perfeito. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Para pegar ele na tela inteira. O gráfico perfeito seria se fosse assim, ó. Quer ver? Deixa eu mudar de cor. Vou botar um vermelho aqui para ficar diferente. O perfeito seria se fosse assim, ó. Um aqui e um aqui. Ô, droga, aquele outro trem ficou por cima. Peraí, deixa eu fazer de novo. O perfeito seria assim, ó. Se ele viesse exatamente aqui em cima da linha, ó. Tá vendo? Aí, aqui é tudo 1. E aqui é tudo 1, a área é 1. Tá? Agora, você vê esse aqui tracejadinho,
Tá vendo? Ó? Que deu 0,94. Deixa eu achar um verde aqui. Fica meio diferente. Tá vendo? Esse 0,94 é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele veio até aqui. E daqui ele pegou para cá. Tá vendo como é que faltou um pedaço aqui para completar lá, igual tá no vermelho? Por isso que deu 0,94, tá? Beleza? Não deu 1. Ficou bem perto, mas não é 1. Beleza, galera? Você vê que faltou esse... Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, esse amarelo aqui, então. Faltou, tá vendo? Que esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Que essa meioquinha aqui, ó, que ficou faltando, por isso que não fechou no 1. Tá legal, galera? Então, mas mesmo aqui já dando 0,94, a gente já sabe que ele dá um resultado bacana, tá? Bom? Quer ver, ó? Só para eu ver aqui se ele vai fazer, ó. Olha aqui. Você vê que esse aqui do Best Method, ó, lembra que eu falei que eu salvei qual era o melhor? Olha que o AUC dele ficou... Ó, tá vendo aqui, ó? Cara, ficou para 1 praticamente, que essa aqui é uma berolinha aqui, que sobrou aqui, é desprezível. Tu vê que o AUC dele deu 1. Então, é óbvio que esse Best Method aqui é melhor do que a árvore de decisão, porque o AUC desse aqui deu 1. Esse aqui deu 0,94. Tá vendo? Esse aqui ficou... Pô, uma berolinha aqui é tão desprezível que ele já considerou 1. Beleza? Tá? Porque eu peguei do Best Method, que ele comparou todo mundo aqui, ó. Aí o Best Method não foi esse aqui? Eu salvei aqui, ó. Ó, Best Method recebe. Ele pegou o melhor de todos. E aí eu pedi para ele desenhar o gráfico daquele Best. Por ele ser o Best, você vê que ele dá o AUC melhor do que o da árvore de decisão, que é 0,94. Entenderam, galera? Dá para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu estou aqui, desenho gráfico de Precision da Decision Tree. Aí, ó, ele me mostra, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aí você tem a precisão média dele e aqui como é que ele funcionou. Aqui, ó, eu vejo do Validation Curve. Vê, ó, deixa ele fazer. Tá desenhando aí, peraí. Ó, olha só que legal desse aqui. Aí ele me mostrou o Validation Curve. Aqui é os dados de treinamento, é o que está em azul, e o que está em verdinho é o de validação. Então, qual é a moral da história? Você vê, ó, que o meu de validação, ele fica aqui, ó, 0,98. Ou seja, o meu dado de treinamento, eu cheguei no 100, e o do validação, que é o mais importante, ficou 0,98. Cara, 0,98, porra, tá muito próximo de 1. Tá? Então, tá excelente. O que ficaria ruim? Pô, se meu training score fosse aqui 1 e o meu validation score tivesse aqui 0,6, 0,7, tivesse lá embaixo. Entendeu? Mas como ele ficou aqui, o validation score ficou 0,98, pô, tá excelente. Quer ver, ó? Vamos fazer esse mesmo trem aqui, ó. O Best Model, só para ver como é que fica.
Dash Method. Aí quem vai desenhar, peraí. Aí. Ó. Vendo? Esse aqui chegou em 1 e esse aqui ainda ficou maior, que esse aqui ele parou no 0,98. Você vê que esse aqui ele tem pico acima do 0,985 e o menor dele deve estar aqui no 0,984, 0,983. Tá vendo? Aqui deve ser 86, 87. Então, como aqui ainda ficou em cima de 0,98, tá vendo? Ó, o da árvore de decisão 0,98. Você concorda? O 0,98 é essa linha aqui. Como ele parou acima, então ele também é melhor. Parou melhor, tá vendo? O Best Model. Tá? Aí, ó, aqui ele vai mostrar a importância das variáveis. Aqui ele está mostrando em cima, mais uma vez, da árvore de decisão. Aqui, que é DT, de Decision Tree. Então, o que ele está me dizendo? Na árvore de decisão, quais são as variáveis mais importantes? Primeira, a renda. Segunda, a educação. Em terceiro, tá? A quantidade de gente na família, tá vendo? Aí ele vai me dizendo o que é mais importante. Provavelmente, que a gente poderia tirar essa coluna aqui, zip code, ID, talvez o resultado poderia ficar ainda melhor. Tá? Ok. Aqui ele mostra a matriz de confusão. A gente já sabe o que é. Então, você vê. Esse aqui, ó. Você lembra que ele tem 1.200 dados. Então, aqui ele está errando o quê? Esses 11 era para ser não, ele disse que sim. E esse 13 aqui era para ser sim, ele disse como não. Tá? Ok? Aí você vê que ele erra no total, são 24. Ele erra 13 aqui e 11 aqui. Vamos ver aqui a matriz de confusão, no caso aqui do Best Model, só para ver como é que vai ficar. Best Methods. Para a gente ver, ó. Olha só como é que aqui ele errou 4 e 15, ele errou 19. Tá? E respondendo aquilo lá que o Napoleão falou, por essa matriz de confusão aqui, já dá para ver que é desbalanceado. Então, a gente tem muito mais gente que não dá empréstimo na classe 0 do que na classe 1 que dá empréstimo, tá vendo? Tá? Tá bom? Então, você vê que já dá para ver que a classe é desbalanceada, que tem muito mais eu não dou empréstimo do que quem eu dou. Dá para ver que é desbalanceado isso aqui. E aqui ele avalia o modelo. No caso aqui, a árvore de decisão. Né? Tá vendo? Aí, olha só que legal. Cara, isso aqui você pode passear aqui, ó. Ó, pipeline plot, ó, prediction error, tá vendo? Precision recall, tá vendo? Você pode ir clicando, ele gera aqueles gráficos todinho, ó. Se eu clico aqui, porque eu não devo ter instalado, talvez aqui a biblioteca. Mas aqui, ó, ele vai te desenhando, ó, todos os gráficos aqui, ó. Calibration curve, os hiperparâmetros, tá vendo? Cara, é bem legal. Tudo aquilo que eu fiz para cima, ele faz aqui, ó. Só ir clicando que ele vai mostrando.
Tá vendo? Tá vendo? Validation curve. Aí ele vai fazendo, ó, matriz de confusão. Tá vendo? Ele vai fazendo tudo para mim aqui. Tá? Só clicar. E aqui usando aquela biblioteca SHAP. Aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, interpretando o modelo. Aí, ó, ele está me dizendo mais ou menos aquilo que disse anteriormente, a importância aqui da variável. Você vê, ó, que na renda, que na educação, tá vendo? Você vê que é mais ou menos igual tá aqui, ó. Aqui, tá vendo? Mas aqui ele mostra onde também os dados estão mais concentrados, tá vendo? Como é que eles estão distribuídos. Tá vendo? Aqui também diz a importância. Então, aqui, tá vendo? Aqui, ó, feature value. Então, high, quanto mais para cá, é mais importante. Tá? Aí, aqui, olha só que legal. Eu usei aqueles dados lá para fazer o treinamento e a avaliação. Agora, eu vou testar os dados, o meu modelo, com novos dados. Novos dados. Então, tanto é que aqui, ó, você vê que ele tem loan test data. Então, agora eu vou aplicar novos dados ao meu modelo. Quer ver? Ó, eu dou aqui run, aí ele baixou. Se você quiser ver a cara do bicho, ó, como ele é read CSV, é só você fazer o que aqui, ó? Quer ver? Ó, vou botar aqui, ó, display test data classification. Ó. Tá vendo? Ele tem os dados, mas são dados diferentes daquele que eu usei lá anteriormente. E aí, o que eu faço aqui? Ó? Predict Model. Aí eu vou ver como que meu dado, o meu modelo funciona com dados novos. Aí aqui eu ainda estou usando a árvore de decisão. Quer ver? Ó? Aí ele me dá as medidas, ó, accuracy, LC, recall, para a árvore de decisão. Vamos experimentar para ver o que acontece se eu fizer isso aqui. Aí eu vou botar prediction 02 e aí eu vou botar aquele best methods, só para a gente ver, com novos dados. Tipo assim, eu estou usando dado totalmente diferente, que ele nunca viu. Você vê que a árvore de decisão ela foi até boa. Ó, ela conseguiu a precisão 97%. Tá? Você vê que todas as medidas dela foram bem acima de 0,8. Então, ela até funcionou bem. Agora, vamos ver com o Best Method, que é aquele Light GBM. Ó, foi bem melhor ainda. Ó. Foi tudo acima de 0,9. Ah, não, só esse aqui, né? O Recall que foi 0,88, mas o resto todo, ó, tudo acima, bem acima de 0,9. Óbvio que o Light GBM é bem melhor do que a árvore de decisão aqui, ó, Decision Tree, tá vendo aqui, ó? Que ele fala qual é o modelo, aqui ele me diz, ó, qual é? Light Gradient Boosting Machine. Tá vendo? Ele me diz até qual é o modelo. Então você vê que por aqui a gente comparando, vê que esse realmente é muito melhor que a árvore de decisão. Aqui ele só está imprimindo. Imprimiu aqui, ó. Aqui, para cada dado estimado, né? Qual que
Aí ele diz que acertou, ó, porque ó, o personal era 0 e ele botou 0. Tá vendo? Ele botou. Então, você vê que nesses aqui ele acertou. Tá? Aí, se eu quiser, eu posso salvar o modelo em disco. Então, o que acontece? Porra, eu treinei, vi que o trem funciona, eu salvo para usar depois, pô. Né? Pô, eu vou ter que, toda vez que eu quiser um trem, vou ter que treinar tudo de novo? Não. Aqui, ó, Save Model. Aí, onde que ele vai salvar? Decision Tree One aqui, que é o nome que eu quis dar para o arquivo. Você bota o nome que tu quiser. Aí, Run. Pronto, já está salvo. Se você olhar lá na tua pastinha, vai ver que tem um arquivo lá chamado Decision Tree One. E aqui, o que eu faço? Eu carrego o modelo que eu salvei para usar de novo. Ó, Load Model. Aí eu botei o nome aqui, ó, Decision Tree One, que foi que eu salvei. Ele carregou. Pronto, ó. Tá vendo? Model Successfully Loaded. Tá vendo? O modelo carregado com sucesso. Ah, professor, mas eu queria salvar aquele lá do Light GBM. Sem problema, ó. Você vem aqui, bota aqui, ó, Best Model, daquele Best Methods, né? Methods. E aí eu vou botar aqui, ó, Best Methods Model. Aí ele vai me salvar lá no meu também, ó. Salvou. Só, eu quero usar ele. Sem problema. Aí eu vou botar aqui, ó. Best Model, só para ver que ele pode usar outro nome. Aí eu vou usar o nome que eu salvei aqui, ó. Best Model. Best Method. Tanto é que aqui você vê que ele salva, ó, Light GBM Classify. Tá vendo? Aí eu vou botar um nome aqui. E aí ele carrega. Tá vendo? Esse aqui que eu botei, o Best Method, ele salvou o LGBM Classify. Você vê que nesse aqui do Decision Tree, ó, ele salvou o Decision Tree. Tá? E aí, como eu carreguei de novo, é só eu usar aqui, ó. Eu posso fazer um predict, eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Ok? Aí eu posso fazer e ver o resultado. Tá? Tranquilo. Bacana, gente? Muito bom. Né? Quer ver, ó? Só para mostrar para vocês que o negócio funciona. Quer ver, ó? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Do dataset aqui, ó. Caraca, o negócio que ele tem linha para dedéu aqui, ó. Deixa eu ver. Teste data. Só para fazer uma brincadeira aqui para vocês verem. Eu primeiro pegar aqui as colunas aqui. Colunas igual ponto columns. 20 colunas. Então, ele tem, deixa eu ver quantos são. Print, len, colunas. Tem 14. Então, eu vou ter que ter 13 para poder identificar esse aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, dados, recebe. A ID eu vou botar qualquer coisa, vou botar 0. A idade, quer ver, ó? Eu vou botar um aqui, só para a gente ver se vai dar a mesma resposta. Quer ver, ó? Aqui, Ctrl C. Aí,
quer ver, ó? Eu acho que, deixa eu ver se eu peguei direito. Do ID para trás. Até aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aqui onde que foi que ele leu. Aqui. Idade, papapá. Até aqui, credit card. Beleza. Ctrl C. Aí eu vou botar aqui. Aí vou separar por vírgula. 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 Eu acho que eu apaguei, né? Vírgula. 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 Espera aí, gente, que eu vou fazer uma coisa aqui, que eu estou vendo que a minha letra aqui, esse agora ficou melhor para vocês visualizarem, né? Tá? Aí, eu peguei aqui, o meu ID aqui, que era, eu botei 0, tanto é que ó, você vê aqui, ó, cadê aqui, ó? Esse negócio aqui do ID, ele não é assim tão importante. Para isso, eu posso botar 0 mesmo. E aí, eu copiei os outros dados da primeira linha lá. Olha só o que eu vou fazer aqui. Agora eu vou botar aqui dados, ok. Igual dd on frame ver. Deixa eu subir aqui um negócio aqui. Ondas data frame. Só para aí eu vou botar aqui, ó, data igual a dados e columns igual a colunas que eu já peguei aqui em cima. Vamos ver se vai dar certo display dados ok. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. É com F maiúsculo, né? O inteligentão. É com F maiúsculo. Por que ele deu erro? Ah, tá. Vou ter que botar aqui dados shape no zoom. Deixa eu ver se agora vai. Peraí, então. Peraí, só um minutinho. Tá, bomba. Porte no ISMP. Pensei que já tinha feito ele aqui. Ah, tá. Aí eu tenho que fazer
ele aqui, dados.reshape. Aqui. Hoje não precisa. Dados.reshape. Menos 1. Ele tem que ficar aqui 1,14. Vamos ver. NDM. Agora foi. Eu nem vou precisar disso aqui. Aí agora ele formou direitinho. É isso aqui que eu queria formar, ó, tá vendo? Um data frame, tá vendo? Com os dados que eu botei. Né? Aí, olha, eu posso usar agora, tá vendo? Que eu carreguei lá do meu arquivo, o Best Model. Aí eu posso usar, ó, o quê, ó? Isso aqui, ó. Predict Model. Tá vendo? Eu posso usar ele aqui. Predict. Aí eu botei, eu carreguei ele com esse nome aqui, ó, Best Model. Best Model. E o meu dado agora, que eu vou usar, vai ser só esse aqui, ó, que é o que? Dados OK. Isso aqui é o que eu estou querendo mostrar para vocês, o que eu posso depois usar o dado que eu quiser, que ele vai me dar a resposta. Tá? Então, eu dou aqui, ó, print predictions. Então, é o seguinte, ó, você vê que o dado ele deu, ó, foi 0, ou seja, para esse cara, tá vendo? Prediction label. Aí é só você querendo, é só você pegar aqui, se quiser pode pegar assim. Prediction label. Olha lá, 0. Tá vendo? Que foi a resposta que ele deu. Quer ver? Se eu quiser um que vai dar 1, quer ver? Ó? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Qual que são os mais importantes aqui? Income, Education, CCV, Family. Então, vamos lá. Ó, o Income 61. Quer ver? Ó, em vez de 61, eu vou botar
161. Beleza? Tá? Aí, qual é o segundo? Que é importante. Education. O education... Cadê aqui? Education, tá vendo? É 3. Vamos ver onde que tem um 3. Aqui, que tá depois do 2.3. Então, em vez de 3, eu vou botar 9. E qual é o outro aqui que é importante? CC Average. Então, eu vou aumentar ele. O CC Average é o 2.3. Eu vou botar 4.3. Vamos ver se agora ele vai mudar a resposta aqui. Em vez de ser 0, ele vai mudar para 1. Vamos ver? Ó, vou rodar aqui, Run. Ele vai predizer com o Best Model com esse novo dado. Ó, tu vê que aqui o income agora foi para 161. Ó, 43, 9. Tá vendo? Vamos ver se agora ele vai mudar para 1. Ó, Prediction. Fez 1, ó. Tá vendo? Então ele acertou. Por quê? Se eu aumentei a renda pra caramba, antes era 61. Eu aumentei para 161, mais que o dobro. Aumentei o nível educacional do cara, que era 3, foi para 9. CC Average, que era 2.3, foi para 4.3. Você viu que a resposta que antes era 0 foi para 1. Então, esse cara aí eu vou dar um empréstimo para ele. Aí eu posso fazer, se eu quiser, eu posso fazer assim, ó. If prediction label foi igual a 0, então print não deu empréstimo. Else print deu empréstimo. Aí, ó. Você roda, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui. Insert cell above. Print. Predictions. Type. Deixa eu ver qual o tipo aqui dessa variável. Ah, tá. Ela tá me dando como series. Ah, tá. Prediction label. Aqui, ó. Índice 0. Ah, tá. E agora ela vai me deu direitinho. Tanto é que se eu botar aqui predict label índice aqui, ó, 0, ela vai me aparecer, em vez de aparecer aqui 0 e 1, ela vai aparecer agora só 1, ó. Certinho. Agora isso aqui eu não preciso mais. Então basta botar prediction label lá, índice 0. Agora ele vai funcionar bonitinho. Aí deu o empréstimo. Por quê? Porque aqui é 1, deu o empréstimo. Se eu mudar aqui, ó, a renda do cara, eu vou botar aqui, ó, 31. Eu acho só isso aí de botar a renda dele para 31, eu acho que já deve jogar ele para 0. Quer ver? Ó, a renda dele agora foi para 31. Vamos fazer a predição? Aí, ó, 0, não deu empréstimo. Viu como é que funciona o trem? Tá vendo? É óbvio que eu podia ler isso aqui do usuário. Como é muito dado, bicho, não tá com saco para ficar digitando esse monte de valor aí. Entendeu? Mas você vê, eu leio os valores, peguei isso aqui, botei num vetorzinho, transformei ele num data frame aí, ó. E ele faz a previsão para mim bonitinho, se eu dou ou não dou o empréstimo pro cara. E aí, galera, conseguiram pegar uma ideia aí de como é que é? O bom que
falei, porque às vezes pode parecer meio complicado. Sim. Cara, mas o trem vai ficar gravado. Qual é a moral da história? Porra, tu pega o notebook, pega a gravação e vai olhando e tenta replicar. Igual você vê. Porra, cara, eu não decoro. Eu sou professor. Porra, eu não decoro, igual você não via aqui eu procurando aqui o negócio do array. A gente não decora tudo, não, cara. Você não vê? Eu não fui aqui no Google, abri uma paginazinha aqui, procurei vir. Entendeu? A gente tem que aprender, né, a dar os pulos, entendeu? Para você ver. Eu mesmo, sendo professor, eu procuro, cara. É impossível você lembrar tudo, absolutamente tudo. As coisas que você mais usa, tu lembra. Mas não é assim. Entendeu? Mas você vê. Mas pelo menos ficou gravado, vocês têm como fazer aí. Você vê, ó. Eu montei um vetorzinho aqui com os dados, né? E você vê que eu faço aqui o predict model, só que aqui eu usei o best model, e ele me diz bonitinho se eu dou ou não dou o empréstimo, cara. Legal? E aí, people? Muito bom, professor. Né? Você vê que o negócio funciona, cara. E o legal é que esse é uma ferramenta, você vê, de AutoML, que ele testa um monte de cor para você, ela gera um monte de medida, um monte de gráfico. Cara, se você fosse... Pergunta aí para o pessoal que manja um pouco mais aqui de programação, já mexe. Por exemplo, o Napoleão ele também já está mexendo já com essa parte de machine learning há um tempo. Pô, se você tivesse que fazer essas mesmas coisas codificando, o programa ia ficar infinitamente maior, cara, ia ficar muito grande. Se você tivesse que digitar, codificar individualmente cada um daqueles negócios lá. Você vê, para gerar os gráficos. Pô, você vê, uma linha, cara, para gerar um gráfico. Pô, se você fosse, tu lembra, nas aulas anteriores, se eu quisesse gerar um gráfico, quantas linhas eu tinha que botar para fazer um gráfico? Entendeu? Então, você vê que funciona belezinha isso aí. Tá? Funciona e fica muito bacana esse negócio. Tá? E nós vamos aproveitar, né, essas próximas aulas, nós vamos ver qual é a ideia, gente, nosso plano de voo. Provavelmente a gente vai ter umas 2 ou 3 aulas e depois os próximos encontros nós vamos fazer como? Eu vou marcar, tipo aqui, meia hora para cada um, a gente faz uma tabelinha e aí para já fazer o quê? Você vai usando, tu vai escolher de tudo que a gente está vendo aqui na disciplina, quero resolver o meu problema. Tá? Que foi, lembra lá daquela que vocês já uparam lá para ver o lance do dataset? Aí vocês vão ter que usar naquele dataset que você já escolheu, tá? Para aplicar essas técnicas. Entendeu? Se teu problema, por exemplo, o que você quer resolver for de classificação, aí, ó, aqui já te mostrei uma parte aqui de classificação que resolve de boa. Tá vendo? Que legal? A gente já viu que se teu problema for de classificação, tu pode usar uma ferramenta de AutoML igual essa aqui. Entendeu? Tá? Aí depois a gente vai fazer encontros para poder ir aplicando essas ferramentas aí e identificar qual é na melhor técnica, se deu bom resultado, se não deu e tudo mais. Bacana? Tá? Aí okay. Nós vamos fazer isso aí. Tá? Aí, Thelma, a gente vai ver aí, cara. Oi, gente, peço aí ajuda para os universitários aí, né? Também aí o Ricardo, o Fred, o Napoleão aí, o André, sabe, o pessoal que é da área aí da computação, né? Rapaz, se vocês me ajudam aí a ver se acho qual é esse problema ali da Thelma, cara, porque eu fiquei bolado, bicho. Eu nunca tinha visto aquele problema, nunca vi. Nunca tinha visto. Tá? Então, peraí, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Só vamos ver aqui um negocinho aqui.